Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O prédio cinzento da clínica erguia-se diante dela como uma condenação silenciosa. Naomi Carter apertou o casaco contra a barriga ainda lisa, já pesada pelas decisões impossíveis. Dentro dela 2 vidas pulsavam suavemente, e no entanto, ela viera para pôr um fim a elas. Ela não dormia há 3 noites. 2 gêmeos. Um pai que desapareceu assim que a gravidez foi anunciada. Perda de emprego. O aluguel está atrasado. E uma mãe que lhe dissera sem rodeios: "O 2 filhos de uma vez? Você vai arruinar sua vida." Naomi chorou até não ter mais lágrimas. Naquela manhã, ela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Na recepção da clínica, uma senhora idosa estava sentada à parte. Uma figura estranha, envolta num lenço roxo, com os olhos fechados como se estivesse rezando, ou ouvindo algo invisível. Quando Naomi passou por ali, a velha abriu os olhos de repente. "Não faça isso." Naomi parou abruptamente. "Perdão?" Ela murmurou com o coração acelerado. A mulher levantou-se lentamente e colocou uma mão trêmula na barriga de Naomi, e seu rosto congelou. "Essas não são crianças comuns. Eles vão mudar vidas. A sua, e a de alguém muito poderoso." Naomi recuou em choque. "Você não me conhece." A cartomante deu um sorriso triste. "Eu sei que um deles vai te salvar, e que o outro vai salvar o mundo de um homem destruído pelo passado." Um arrepio percorreu o corpo de Naomi da cabeça aos pés. Nesse instante, uma enfermeira apareceu à porta. "Senhora Carter, estamos prontos para recebê-la." Naomi olhou para a porta branca. Depois a velha. Depois a barriga dela. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Naquele dia, uma única decisão mudaria tudo. Naomi Carter saiu da clínica com um peso no peito, mas não apenas o peso de sua decisão. A voz da vidente ainda ecoava em sua cabeça. "Eles vão mudar vidas, a sua, e a de alguém muito poderoso." Ela caminhava pela movimentada rua do Brooklyn, com os olhos fixos na calçada, como se quisesse evitar o mundo. Mas o mundo não queria evitá-la. Um grito ecoou atrás dela. "Madame!" Naomi se virou e viu um menino pequeno e um pouco sujo correndo em sua direção. Ele segurava um pacote amassado nas mãos. "Isto é para você", disse ele, ofegante. Naomi franziu a testa. "Para mim? Você escolheu a pessoa errada." Mas o menino balançou a cabeça negativamente. "Não. Minha avó disse que você precisava disso." Curiosa apesar de si mesma, Naomi pegou o pacote. Dentro havia um caderno encadernado em couro, já gasto, com seu primeiro nome escrito à mão na capa. O coração de Naomi disparou. "Quem te contou?" O menino acenou com a cabeça para a velha senhora de roxo, que estava um pouco mais distante, observando a cena com um sorriso enigmático. Ela fez um gesto para que eles se afastassem por um instante. Naomi abriu o caderno. As primeiras páginas estavam cobertas de ilustrações e anotações. Desenhos de crianças, de paisagens desconhecidas e palavras que ela não entendia muito bem, mas que ressoavam profundamente dentro dela. E então, uma página chamou sua atenção. "Quando chegar a hora, ouça seu coração. Os gêmeos precisam viver. Eles têm um destino que nem mesmo o mundo poderoso pode impedir." Naomi fechou os olhos. O vento do Brooklyn, de repente, pareceu-lhe repleto de promessas e mistérios. Ela sentiu as mãos dele em sua barriga, onde as 2 pequenas vidas que ela quase havia apagado pulsavam. No momento em que estava prestes a fechar o caderno, uma voz grave a fez sobressaltar. "Naomi Carter?" Ela ergueu os olhos e viu um homem enorme, vestido com um impecável terno preto. Seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que a fazia sentir que ele conhecia cada erro, cada decisão, cada medo que ela tinha. Quem é você?" Naomi perguntou com a voz trêmula. "Eu sou quem deveria estar protegendo seus filhos", disse ele. Sua voz era firme, mas havia algo familiar no jeito como ele a olhava. Naomi sentiu seu mundo desmoronar. A vidente estava certa. Seus filhos, sua vida, tudo havia mudado em um único encontro. Naomi não conseguia desviar o olhar do homem à sua frente. Você me conhece?" Ela perguntou, ainda em choque. O homem deu um passo em direção a ela, sua presença imponente preenchendo todo o espaço ao seu redor. "Naomi, meu nome é Marcus Reynolds, e eu sou o pai dos seus filhos." Naomi recuou instintivamente com o coração acelerado. "Com licença. Você, o pai? Mas você desapareceu." Marcus baixou os olhos, uma mistura de arrependimento e raiva cruzando seu rosto. "Eu tive que fazer isso, para te proteger. O que você não sabe é que eu tenho um passado perigoso, e que esses gêmeos foram alvos desde o momento em que nasceram."
Naomi sentiu a respiração falhar. Perigoso, direcionado? Ela murmurou. Marcos assentiu com a cabeça. Sim, meu trabalho. Não posso explicar tudo agora. Mas o que você precisa saber é que a vida deles, e a sua, estão em perigo se você tomar certas decisões. Naomi instintivamente colocou a mão na barriga. Mas eu quase. Ela soluçou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quase acabei com a vida deles. Marcos olhou para ela atentamente. E é por isso que estou aqui. Para que vocês saibam que cada segundo conta. Eles têm um destino, um papel que supera tudo o que vocês possam imaginar. De repente, um ruído metálico soou atrás deles. Homens vestidos de preto apareceram armados com os rostos cobertos por máscaras. Naomi Carter. Não se mexa. Um deles gritou. Naomi sentiu o medo paralisá-la. Marcos instintivamente se posicionou na frente dela. Não se aproxime mais, disse ele com voz gélida. Os homens avançaram rapidamente. Um deles tentou agarrar Naomi. Marcos reagiu num instante, golpeando o homem com uma força que fez o grupo cambalear. Eles sabem, murmurou Marcos com um olhar sombrio. Eles sabem que você está grávida, e não podem deixar você viver. Naomi finalmente compreendeu a magnitude do que a vidente havia dito. Seus gêmeos eram mais do que comuns. Seu nascimento não deveria passar despercebido. Suas vidas seriam a chave para algo muito maior. O que estamos fazendo? Naomi perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Marcos colocou a mão na barriga. Estamos protegendo-os. A todo custo. E estamos começando agora. Um arrepio percorreu o corpo de Naomi. Pela primeira vez em semanas, o medo se misturava a uma estranha determinação. Ela não estava mais sozinha. E o que ela pensava ser uma decisão final? Era apenas o começo de uma luta que mudaria tudo. As ruas do Brooklyn pareceram subitamente silenciosas após o ataque dos homens mascarados. Naomi e Marcos refugiaram-se num pequeno café deserto, com a adrenalina ainda a correr nas veias. Quem eram eles? Naomi perguntou com a voz ainda trêmula. Pessoas que não querem que nossos filhos nasçam, respondeu Marcos. E por quê? Antes que ele pudesse responder, a velha de roxo apareceu na porta, como se tivesse surgido do nada. Seus olhos brilhavam com uma luz quase sobrenatural. Eles não entendem, disse ela em voz baixa, mas firme. Esses gêmeos não são apenas seus filhos, Naomi. Eles carregam dentro de si uma herança ancestral, e um poder que até os mais poderosos buscam controlar. Naomi sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo. O que? O que você quer dizer? O escutem com atenção. A cartomante sentou-se em frente a eles e tirou um pequeno medalhão de prata. Este medalhão foi passado de geração em geração na família de Marcos. Ele protege aqueles destinados a realizar feitos extraordinários. Marcos pegou o medalhão reverentemente, colocando-o delicadamente sobre a mesa em frente a Naomi. Meus ancestrais sempre diziam que um dia, 2 crianças chegariam, e que elas mudariam o rumo da vida de milhares de pessoas. Naomi colocou a mão na barriga, sentindo os gêmeos se mexerem. E você pensa, que são essas crianças? Ela perguntou com a voz trêmula. Sim, e é por isso que eles já estão em perigo, respondeu a vidente. Aqueles que querem impedi-los, não vão parar por nada. De repente, Naomi sentiu uma energia estranha emanando de seu estômago, como se os próprios gêmeos estivessem reagindo à presença do medalhão. Um tremor luminoso percorreu o ar, forte o suficiente para fazer as velas do café tremeluzirem. A cartomante sorriu. Eles já estão começando a se destacar. Cada decisão que você tomar hoje terá um impacto no futuro deles e no mundo ao seu redor. Marcos olhou para Naomi com uma nova intensidade. Temos que ir embora. Eles vão voltar, e desta vez, não vão apenas nos ameaçar. Naomi assentiu com a cabeça com um olhar determinado. Ah, então lutamos. Por eles. Pelas vidas deles. E no silêncio que se seguiu, os gêmeos se mexeram novamente em seu útero, como que para provar silenciosamente. No fundo, Naomi sabia que nada voltaria a ser como antes. Ela acabará de entrar em um mundo onde medo, coragem e magia se entrelaçavam, e onde seus filhos seriam a chave para tudo. A noite havia caído sobre o Brooklyn, mas Naomi não sentia o sono chegando. Sua barriga redonda parecia bater em harmonia com seu coração, e cada movimento dos gêmeos a lembrava da imensa responsabilidade que carregava. Marcos, eles vão voltar, não vão? Ela murmurou. Sim. E desta vez não serão apenas homens mascarados, respondeu Marcos com os olhos escuros. Ele é alguém muito mais poderoso. Um clangor metálico ecoou pela rua. As luzes de neon do café piscaram. Naomi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A cartomante, sentada em silêncio ao lado deles, colocou a mão sobre o medalhão.
Eles sabem que os gêmeos existem. Eles sabem sobre o medalhão, e não vão parar por nada até consegui-los. Nesse instante, um SUV preto parou abruptamente em frente ao café. 3 homens de terno saíram do veículo, mas desta vez, um deles tinha um rosto familiar para Marcos. Gregory Hunt, murmurou Marcos, cerrando o punho. Ele costumava ser um agente misterioso. Agora, ele quer controlar tudo. Naomi sentiu a respiração falhar. O homem caminhou em direção à entrada do café, com um sorriso frio nos lábios. Marcus Reynolds, disse ele com voz gélida. E você deve ser Naomi. As crianças, murmurou Naomi, instintivamente protetora. Gregory levantou um dedo na direção dela. Esses gêmeos têm um poder que você não entende. E eu não vou permitir que você o use para... Ele parou de falar, seu olhar voltando-se para o medalhão. Para mudar o mundo sem mim. A tensão era palpável. Naomi sentiu um calor intenso emanando de seu estômago. Os gêmeos se moviam violentamente, quase como se estivessem tentando se comunicar com ela. Eles querem se defender, sussurrou Naomi fascinada e aterrorizada. Marcos pegou na mão dela. Preparem-se. O que vocês estão prestes a ver supera tudo o que vocês podem imaginar. De repente, uma luz suave e ofuscante emanou do medalhão. O SUV deu um solavanco para trás, Gregory e seus homens cambaleando, como se atingidos por uma força invisível. Naomi sentiu um poder incrível envolvê-la, como se os gêmeos, mesmo antes de nascerem, tivessem decidido lutar por suas vidas. A cartomante sorriu, satisfeita. O destino das crianças começa agora. Elas mostrarão ao mundo que nenhuma ameaça, nenhum medo, pode deter aqueles que estão destinados a brilhar. Naomi sentiu as lágrimas correrem, não por medo, mas por força e orgulho. Marcos, nós precisamos protegê-los, custe o que custar. Sim. E nada nem ninguém pode impedi-los. Na noite do Brooklyn, sob as luzes de neon cintilantes, Naomi pressentiu que algo maior do que qualquer coisa estava prestes a começar, e que seus gêmeos, mesmo antes de nascerem, já eram heróis em formação.